tenho certeza que aqui nós temos muitas almas sobreviventes na nossa comunidade, e abrindo um pouco o meu coração em relação a essa série sobre aquilo que motivou, aquilo que tem levado a gente a falar sobre esse assunto aqui na comunidade. Queria apenas compartilhar então com vocês, a partir de duas imagens que a gente percebe que muitas vezes tem acontecido, ou ilustra o que tem acontecido aqui na nossa comunidade e muitas vezes na nossa vida de uma forma geral. A primeira delas é, eu estou sem sinal aqui, acho que não sei se está na mesma rede aí, é a Liberta Zoe aí, não sei se está. Ele entrou aí, será? Aqui não chegou não. Isso. Chegou. Muitas vezes no domingo, que nós temos aqui agora é o que você está vendo ali. Tudo está calmo, sereno e tranquilo. Eu olho aqui para vocês e está todo mundo bem tranquilinho aí, silêncio. Todo mundo já jantou, ou, quer dizer, pelo menos tomou um lanche, né? Pelo menos almoçar, acho que todo mundo almoçou, né? E a gente está aqui calmo, a gente está sereno, está tudo funcionando, graças a Deus, a tela está funcionando, o som, a luz, as crianças, está tudo funcionando. Calmo, sereno e tranquilo. Só que aí muitas vezes a nossa semana começa, e aí a imagem que representa a nossa semana é essa aí. Muitas vezes o que a gente enfrenta ao longo da semana é o caos. E eu digo isso porque, tendo o trabalho pastoral, uma das minhas atribuições é ouvir histórias. Ouvir as histórias de cada um aqui, de alguns que não estão aqui. E o que a gente ouve muitas vezes é histórias de caos. Gente lutando na família por um entendimento, por uma reconciliação. Gente vivendo situação de perseguição profissional, injustiças no trabalho. Gente vivendo dramas financeiros, sem dinheiro para poder pagar a conta no final do mês, lutando com dívidas, gente enfrentando uma série de situações difíceis, uns lutando com enfermidades, alguns aí no corredor, na sombra, né, aí passando pelo vale da sombra da morte. Enfim, pessoas que estão lutando para sobreviver. Eu não sei qual é a sua situação hoje, o seu momento, se você vive hoje nessa turbulência de vida, com situações difíceis, enfrentando o sofrimento de uma forma bem presente, bem real. Ou se você vive um tempo de calmaria. Mas o fato é que, independente dessa situação, o sofrimento em si é uma realidade universal. A pergunta, portanto, não é se nós vamos ou não vamos passar pelo sofrimento. A pergunta não é, a questão não é como evitar o sofrimento. A questão é como a gente lidar com o sofrimento. Como é que nós encontramos orientação para enfrentar, lidar com as questões relacionadas ao sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa vida. Em alguns momentos, de uma forma mais intensa, de outros nem tanto, mas o sofrimento está aí. Algumas respostas têm sido dadas ao longo do tempo ao sofrimento. Nós temos, por exemplo, no Zen budismo, uma opção. O Zen budismo vai dizer que a questão relacionada ao sofrimento é, na verdade, o desejo. Se nós pudermos, através de muita meditação e esforço para orientar a nossa mente e matar os nossos desejos, nós vamos, então, conseguir vencer a questão do sofrimento. Porque, na verdade, o sofrimento é uma ilusão. Ele não existe de maneira real. Uma outra forma é a gente
enveredar pela doutrina do karma. Um fatalismo que vai dizer que você tem que lidar com determinados sofrimentos, porque de alguma maneira, em alguma vida passada, você cometeu determinados pecados e você precisa então, você já nasce nesse mundo com um karma definido de sofrimento, uma carga espiritual que leva você a passar por determinadas situações. E você tem que ir então se esforçando para ir se purificando ao longo dos anos. Essa é a proposta da doutrina do karma, presente em religiões orientais hindus e também na questão do espiritismo. Ou então você pode seguir por uma variação da doutrina do karma, que é a doutrina dos amigos de Jó. Não sei se você já leu o livro de Jó na Bíblia, mas Jó é um cara que sofreu para burro. Ele sofreu muito. Você já deve ter ouvido falar na paciência de Jó. E os amigos de Jó eram, na verdade, aquilo que nós podemos chamar de amigos da onça. Porque eles propuseram uma solução para o sofrimento de Jó, que era a seguinte: eles entendiam que Deus abençoa os justos e que Deus castiga e pune os injustos. Portanto, se Jó estava sofrendo, é porque de alguma maneira ele tinha feito alguma coisa errada. E aí os amigos de Jó falaram: Jó, você tem que fazer um autoexame na sua vida porque você atirou pedra na cruz, cara. Tem alguma coisa muito errada. Você tem que confessar o seu pecado. Para de esconder, Jó. Confessa o seu pecado para você parar de sofrer. Porque se você está errado, você vai sofrer. Essa é a doutrina dos amigos de Jó. Ou então você pode ir na Saraiva e procurar lá na coleção de autoajuda um monte de livros que vão tentar te colocar para cima. Vão dizer coisas do tipo: não, o negócio é o seguinte, o sofrimento vai passar, é uma fase, você tem que lutar, mente positiva. Aí você vai ler lá O Segredo, né, que é aquele livro que foi campeão de vendas, que ele vai dizer: o negócio é pensar positivo. Você tem que pensar positivo, irmão. Não pode atrair o sofrimento. Você tem que pensar no sucesso. E aí você vai atrair o sucesso. Então é a autoajuda. Ou então, se você for um cara muito espiritual, você vai enveredar pelo caminho da batalha espiritual. Que vai dizer então que é o seguinte: se você está sofrendo é porque tem uma coisa, um espírito mal aí te atormentando e você precisa, de alguma forma, expulsar esse inimigo que está trazendo esse sofrimento para a sua vida. Vai numa sessão do descarrego, vai em algum lugar para você poder se desvencilhar dessa maré horrível que está na sua vida, porque parece que dá tudo errado na sua vida. Como é que pode? Isso é uma coisa espiritual. Tem que repreender o inimigo. Porque como é que pode o Filho de Deus sofrer desse jeito? Esse é o caminho da batalha espiritual. Quero dizer para vocês que eu não vou enveredar aqui nessa série sobre a questão do sofrimento. Não vamos tentar conversar sobre o problema do sofrimento seguindo nenhum desses itens. Nós vamos pegar uma avenida alternativa, um caminho alternativo, que é o caminho dos Salmos. Os Salmos fazem parte da tradição judaica antiga e, embora eles estejam no Antigo Testamento, eles são muito citados no Novo Testamento. Jesus, a Bíblia que Jesus lia, tinha ali os Salmos. E muito do que Jesus disse é um eco daquilo que ele cantava nas suas reuniões com o povo judeu, no templo e na sinagoga, a partir do livro de Salmos. Não sei se você já leu o livro de Salmos como um todo, se você tem alguma familiaridade com o livro de Salmos. E aí vocês perguntam: o que são os Salmos, na verdade? Porque geralmente você chega numa casa, às vezes tem lá uma Bíblia que pesa uns 3 quilos, assim, em cima de uma peça assim de aço escovado, muito bonito, está lá aberto lá, e geralmente está aberto ou no Salmo 91 ou está aberto no Salmo 23. Um dos dois, ela está aberto lá. E aí acha que porque aquilo está aberto, aquilo ali está protegendo a sua casa contra o sofrimento. Mas, gente, Salmos não se prestam a isso. Salmo não é horóscopo, não é amuleto mágico. Salmos, na verdade, são cânticos. Cânticos em forma de poesia.
Os salmos, todos eles são músicas. E aí você já pode estar pensando, poxa, mas peraí, tem alguma coisa errada. Nós estamos falando de sofrimento. Como é que você está falando de salmos que são música? Porque quem está sofrendo pra caramba não vai sair cantando por aí. E aí você vai até citar o que Tiago disse. Está alguém sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Então, cantar é coisa de quem está alegre, não é quem está sofrendo. Só que os salmos, eles são cânticos. E como nós vamos ver, eles, na sua poesia, trazem algo de especial, porque eles falam a linguagem do coração. A linguagem dos salmos, gente, não é uma linguagem filosófica, não é uma linguagem teórica, não é uma linguagem científica. Os salmos, eles falam na linguagem do coração. Eles querem tocar não só na sua mente, mas eles querem tocar também na sua alma. É por isso que a situação, os salmos, eles emocionam tanto as pessoas. Porque aquilo que nós lemos lá são coisas que tocam no mais profundo da nossa alma, porque tem a ver com uma experiência. E não é só experiência, é teologia. Nós aprendemos de Deus, mas nós aprendemos a partir de uma vivência prática. Salmos são cânticos escritos a partir de experiências de vida bem concretas, de sofrimento, de traições, de alegria, de conquistas, de perdas, de injustiças, de perseguição. Os salmos surgem justamente a partir dessas experiências dramáticas de vida, que você, muitas vezes, sem perceber, vai se identificar. Então, hoje nós vamos começar a discutir sobre a questão do sofrimento a partir da orientação que nós encontramos nos Salmos. E o primeiro desses salmos, na verdade são dois deles, são os salmos de número 42 e 43. Se você não tem aí a Bíblia, por favor, faz o sinalzinho para a gente poder te dar uma Bíblia, porque é muito importante você ter aí a Bíblia na sua mão, embora a letra vai estar projetada ali, mas é importante você estar com o texto na sua mão. Por que eu escolhi esses dois salmos e não um salmo? Porque existe algo curioso nesses dois salmos. Eles, na verdade, formam, e os estudiosos dizem que originalmente eles formavam um único salmo. E depois, por alguma razão que nós desconhecemos, eles acabaram se tornando dois salmos. Mas originalmente eles são um só salmo. E como é que nós sabemos isso? Nós sabemos isso porque, primeiro, o Salmo 43, ele, se você for ler, como nós vamos ler aqui, você vai perceber que ele segue a mesma linha, a mesma argumentação do Salmo 42. Ele não tem nem título. Geralmente os salmos têm um título, mas o Salmo 43, você está vendo aí que ele não tem título. Ou seja, ele é uma continuação. E principalmente, por quê? Porque, como eu falei, os salmos são cânticos. E o cântico, como é que é uma música? A letra de uma música, geralmente você tem a estrofe e você tem o refrão. Então você tem primeira estrofe, refrão, segunda estrofe, refrão, terceira estrofe e canta o refrão de novo. O que você vai perceber é que o refrão desse salmo está muito claramente definido no versículo 5 do Salmo 42, depois ele repete no versículo 11, e depois ele termina o Salmo 43 com o mesmo refrão. O que dá a entender a gente claramente que eles são uma só unidade. Então a minha proposta para a nossa leitura, é uma pena que nós não temos mais a música que originalmente estava acompanhada, senão a gente teria cantado aqui, mas nós temos a letra. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler aqui as estrofes e vocês vão ler junto comigo o refrão. Então quando aparecer ali o refrão, vocês vão ler junto comigo, tá bom? Então, Salmo de número 42, no início diz o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite,
pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Vamos ao refrão? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Segunda estrofe. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Vamos ao refrão? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Terceira estrofe. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. E o refrão para terminar. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai bondoso, agora que nós ouvimos e vimos este salmo que traz a angústia de alguém em busca do Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos alimente com essa experiência, que o Senhor conforte o nosso coração, que o Senhor traga encorajamento aqui hoje, que nesse primeiro encontro, falando sobre esse tema da alma sobrevivente, o Senhor nos faça ver que nós temos muitas coisas para agradecer e que, de fato, Pai, em Ti nós temos não apenas uma sobrevida, mas vida verdadeira. Abre os nossos olhos, Pai, e nos sacia com a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Existem salmos de várias categorias. Existem salmos de louvor, salmos de confissão, enfim, uma série de salmos, salmos de gratidão. São cânticos com temáticas diferentes. Este salmo, ele está numa categoria que nós vamos chamar de salmo de lamento. Pode parecer estranho, porque nós viemos aqui hoje, cantamos Rendei Graças ao Senhor, porque Ele é bom, que nós estamos falando sobre enfrentar o sofrimento com alegria. E aí, de repente, no primeiro encontro, a gente vai falar sobre lamento. Eu não vim aqui para lamentar. Calma. É muito importante que você entenda que quando eu estou falando lamento, eu não estou falando de murmuração e nem de reclamação.
Porque na nossa cultura, muitas vezes, lamento é sinônimo de murmuração e é sinônimo de reclamação. Mas na cultura judaica antiga, o lamento é uma importante atividade cultica. É uma importante atividade devocional. É necessário na vida daqueles que sofrem, que eles aprendam com os salmos a lamentar. Porque a diferença entre o lamento e a murmuração é que a murmuração é queixar-se de Deus, enquanto que o lamento é queixar-se com Deus. Essa é a diferença. Quando você lamenta, você está junto com Deus lamentando algo. Quando você murmura, você está reclamando de Deus. Então há uma diferença que você precisa estar atento. E esse salmo é um salmo de lamento. Vamos aprender o que é o lamento hebraico antigo. Como parte de um salmo, salmos eles não se estruturam a partir da lógica iluminista. Primeiro ponto, racionalmente falando. Segundo ponto, racionalmente falando, não. A linguagem é poética, a linguagem evoca imagens na nossa cabeça. Para você ler os salmos, você tem que exercitar duas coisas, que para mim, confesso, são difíceis. Porque eu não sou um cara da poesia, eu sou um cara das exatas. Então, se você me perguntar o que eu gosto de ler, eu vou dizer, eu gosto de ler as epístolas, eu gosto de ler os evangelhos. Salmos são escritos para poetas, e eu não tenho muito essa veia poeta, eu não sou músico, mas a gente precisa fazer um esforço. E duas coisas são necessárias. A primeira é um esforço imaginativo, porque os salmos atiçam a nossa imaginação. E um esforço de sensibilidade. Então veja só como que isso acontece. Nós temos duas imagens nesse salmo claramente colocadas para descrever essa alma sobrevivente. Quais são essas duas imagens? A primeira é logo a imagem que começa o salmo, quando ele diz como a corça, não é corça, corça é o carro com S. Embora tenha aí uma música chamada Como Suspira a Corça, e todo mundo fala corça, 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 mas não é corça. O animal é corça. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Qual é a imagem que você tem na sua mente? Vamos ajudar. É a imagem de um animal, um cervo, um veado, ali, correndo no meio de um deserto, desesperado, procurando água para poder sobreviver, e ele não encontra, e ele está ofegante, cada vez ele corre mais, porque ele está sedento. Alguma coisa de essencial ele precisa. Essa é a primeira imagem que vem à nossa mente, e é muito interessante você perceber um detalhe que na nossa língua portuguesa a gente não tem acesso, mas que com um estudo muito rápido você vai perceber. A palavra que várias vezes se repete aqui nesse salmo, que é a palavra alma, você vai perceber que várias vezes ele usa essa palavra, que nós inclusive pegamos para o nosso tema, alma sobrevivente. É a palavrinha hebraica nefesh. Olha aí, Tiago, vai aprendendo aí que você gosta do grego e do hebraico. Hoje você vai sair aí com o nefesh. E nefesh é a palavrinha para alma em hebraico. Só que você sabe o que é nefesh em hebraico? Garganta. É a palavrinha que se usa para garganta. Então, quando ele está falando aqui que a corça anseia por águas correntes, que a minha alma, na verdade ele está falando, a minha garganta anseia por ti, ó Deus. Depois ele fala, a minha garganta tem sede. A imagem aqui, para você visualizar imaginativamente, é alguém que está com a garganta seca. Eu tenho um péssimo hábito, não sei se é um hábito, mas é uma doença mesmo, que é de dormir com a boca aberta. Eu tenho um problema de respiração, que eu não consigo dormir com a boca fechada. E aí, sabe o que acontece? Às vezes eu acordo de madrugada, a garganta está completamente seca.
Já aconteceu de eu atender um telefone, assim, dormindo, e quando eu falo alô, não sai nada. Está completamente seco, não tem som. A garganta seca, você imagina alguém que está num deserto com a garganta absolutamente seca. É a imagem que ele está usando para descrever o estado espiritual dele em relação a Deus. A imagem, então, da corça leva a gente a pensar na primeira característica dessa alma sobrevivente, que luta para sobreviver como a corça, que é a questão da ausência. Essa alma é uma alma que está sentindo a privação, que está sendo privada de algo essencial para a sua subsistência. Então ela está sentindo falta de alguma coisa. Você já percebeu que a maioria dos nossos sofrimentos acontecem justamente porque a gente está dando falta. A gente está sentindo falta de algo que a gente considera essencial. E aí a gente fica como essa corça desesperada à procura de água. É a ausência. E a ausência dele, do salmista, produz um sentimento de nostalgia. Nessa primeira estrofe, esse sentimento de nostalgia é muito presente. Olha só o que ele vai dizer no versículo 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? E aí ele vai dizer, quando me lembro destas coisas, eu choro angustiado. Por quê? Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Ao que tudo indica, esse camarada ele era um músico, ele ia na frente daquela procissão que ia em direção a Jerusalém para louvar a Deus, e ele ia ali cantando, e era uma festa, porque estava todo mundo junto, a presença de Deus era real, visível, eles sentiam aquilo ali, e agora, ao que tudo indica, ele está sozinho. Agora, ao que tudo indica, ele está orando, mas ele não sente a resposta. Ele não sente que Deus está perto. A principal escassez dele é a escassez de Deus. Ele não está chorando a escassez financeira ou uma doença, quem sabe, mas ele está chorando o fato de que ele não consegue perceber o cuidado de Deus com a vida dele. Ele não consegue discernir isso. É por isso, então, que o primeiro elemento do lamento, o lamento hebraico, é aquilo que a gente pode chamar de sentimento de ausência. É o sentimento de privação. Quantas vezes na sua vida você experimenta isso? Aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Aquela sensação espiritual de você orar, buscar, e parece que Deus não fala, parece que a oração não sobe além do teto, que Deus não responde, e você tem que lidar com o silêncio de Deus. O sofrimento, muitas vezes, é aquele lugar onde você está, em que você grita, 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 e parece que você está gritando sozinho. Já viu aqueles filmes de suspense bem bizarros, que um psicopata, prende uma criança ou uma moça no fundo de um poço aí escondido, e ela, no esconderijo, ela começa a gritar, ela grita, ela grita, ela grita, mas ninguém vai ouvir. É o que o salmista está tentando colocar. Na história da igreja, teve um sujeito que falou sobre isso, que foi o João da Cruz. João da Cruz falou sobre a noite escura da alma. E é muito interessante, não vou ter tempo agora para expor o conceito de noite escura, mas eu queria apenas ler um parágrafo desse livro que nós estudamos nos PGs no ano passado. E aqui ele fala, num capítulo sobre João da Cruz, um extrato do famoso livro dele, A Noite Escura da Alma. Eu queria ler só esse pedacinho quando ele diz o seguinte: em certo estágio da jornada espiritual, Deus levará a pessoa do estágio inicial para outro mais avançado. Nesse momento, ela começará a envolver-se com práticas religiosas e se aprofundará ainda mais na vida espiritual. A pessoa provavelmente experimentará o que se chama noite escura da alma. A noite escura é um momento em que se perde todo o prazer já experimentado na vida devocional. Isso acontece
porque Deus quer purificar a pessoa e conduzi-la a lugares mais elevados. E ele explica: depois de se converter a Deus, a pessoa é nutrida e animada pelo Espírito. Como uma mãe amorosa, Deus cuida e conforta a alma infante, alimentando-a com leite espiritual. Existe grande prazer nesse estágio, como também oração insistente e perseverante. A pessoa se envolverá em todo tipo de atividade religiosa por causa da alegria experimentada. Todavia, chegará o momento em que Deus obstruirá esse crescimento. Ele eliminará da alma o conforto anterior para lhe ensinar a virtude e impedir que desenvolva vícios. Por aí vai o texto, mas a noite escura, então, é esse tempo de privação. É o tempo quando você olha para a sua própria vida e fala: poxa, mas não era como era antes. E você tem aquele sentimento de nostalgia, e você começa a pensar: poxa, mas houve um tempo na minha história que eu tinha muito mais alegria. Bons tempos aqui. Daí você começa a falar: eu era feliz, eu não sabia. Eu tinha tudo. Eu tinha... não me faltava nada, espiritualmente eu era fervoroso, eu evangelizava, eu orava. Parece que as coisas fluíam, e hoje parece que eu vivo um deserto. Parece que está faltando alguma coisa, eu não consigo sentir Deus. Eu falo, ele não responde. Eu estou na necessidade aqui e ele não faz nada. É o sentimento de ausência. É a primeira imagem que vem da corça. Só que existe uma segunda imagem que está na segunda estrofe, que nos ajuda a entender o que é essa alma sobrevivente. Olha o que o texto diz no versículo 6. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. O que vem à sua mente, antes de eu falar qualquer coisa, quando você ouve esses dois versículos? Que imagem você consegue visualizar assim? Me ajuda a entender. Qual é a imagem? Um maremoto, um tsunami, o que mais? Cachoeiras, uma ressaca. Toda vez que eu vejo isso aqui, gente, eu me lembro, assim, vem na minha cabeça um desespero, que foi um caixote que me traumatizou. Verdade. Eu era moleque, lá em Recife, antes dos tubarões, a gente ainda ia na praia em Recife. E aí, eu me lembro que eu tomei um caixote. Mas você sabe o que é aquele caixote bonito que você toma e que você tenta levantar, quando você levanta a cabeça, você bate a cabeça no teto, você não sabe se você está em pé, deitado, virado, você tenta achar o ar e não vem. Você está enrolado no meio da água ali. É mais ou menos o que vem à minha mente. É um caldo. Não é um caixote que fala? É um caldo, mas foi um caixote mesmo, porque me quebrou. Foi um caixote caudaloso. Os estudiosos dizem, quando ele fala aqui do Jordão, das alturas do Hermon, porque o Jordão, você sabe que é aquele principal rio que cruza a Palestina, conhecido na história bíblica, e a nascente do Jordão fica no alto da montanha, que é a montanha do Hermon. O Hermon é essa montanha onde nasce, e ali, a partir do degelo daquele monte, que é muito alto, surge o Rio Jordão. Isso aqui é uma imagem, segundo uma imagem moderna de hoje, onde provavelmente é a nascente do Jordão. Então você vê que ali, bem no comecinho, é um filetezinho, e logo um pouquinho abaixo, o Jordão já se transforma nisso que você está vendo aí. Ó. Quando ele está descendo, isso é uma foto do Rio Jordão, e muito provavelmente representa a imagem visual que esse salmista tem em mente quando ele está falando desse momento em que vem uma onda e ele tenta atravessar essa onda e a onda derruba ele. Só que quando derruba, já surge outra. E aí ele tenta se erguer e vem uma outra onda e derruba ele. Depois ele tenta começar a erguer e vem outra e derruba de novo. Ou seja, ele vai sendo abatido através dessas ondas, dessas cachoeiras.
É muito interessante, a ideia aqui da linguagem é de ser esmagado, de ser abatido. Quando ele fala que a minha alma está profundamente triste, a palavrinha literalmente aqui para triste, gente, a minha alma está caída, está para baixo, é o down mesmo, e está abatido. Na linguagem da luta, ele está finalizado. E o que isso representa para a alma sobrevivente? Representa a impotência. A imagem que tem aqui, gente, é de alguém que está lutando, e chega um ponto que ele fala, não dá mais. Eu não tenho mais como lutar. Eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer para sobreviver, mas ainda assim não está dando. Está vindo onda em cima de onda. Eu não tenho mais o que fazer. É o sentimento, então, de impotência. É por isso que no lamento existe não apenas o sentimento de ausência, mas existe também um reconhecimento de impotência. Eu vi uma historinha muito interessante, que estava tendo um retiro de pastores, e ali tinha um lago, e durante a tarde os pastores iam lá tomar banho no lago e tal, e de repente um cara lá foi se meter a nadar no lago mais profundo e começou a se afogar lá. E ele começou a se debater, gritar, socorro, socorro, socorro. E aí descobriram que tinha um pastor ali que era salva-vida também. Trabalhava nos bombeiros. E aí ele fala, rapaz, corre lá para salvar o cara, ele está afogando e tal. E eles estavam ali na beira do lago, e o salva-vida ficou olhando. Rapaz, vai lá, rapaz, ele está afundando. Ele estava assim, parado. Rapaz, vai lá, rapaz, vai rápido salvar ele. Ele estava assim, parado. Não ia. A certa altura, quando ele percebeu que o sujeito, que a cabeça afundou, ele partiu. Em menos de 10 segundos ele chegou, onde ele estava, pegou o sujeito e voltou com ele para a praia, fez ali o atendimento, todo mundo caiu em cima do salva-vidas. Falou, rapaz, por que você não foi antes? Por que você demorou tanto para ir salvar o sujeito? Olha o estado dele, você podia ter poupado o sofrimento. O salva-vidas então disse, eu não podia. Porque se eu fosse, enquanto ele estava se debatendo, morreriam ele e eu. Porque ele não ia deixar que eu salvasse ele. Que ele estava em pânico. Apenas quando ele desistiu de si mesmo é que eu posso entrar em cena e salvá-lo. Isso é uma imagem que vem do lamento. Muitas vezes na nossa vida nós somos assim. A gente luta e está resistindo até mesmo ao que Deus está querendo fazer na nossa vida. Aí quando a gente se vê como absolutamente impotente, quando a gente já tentou de tudo e a gente bate no tatame, então algo começa a acontecer. Elementos do lamento que descrevem o que é uma alma sobrevivente, um sentimento de ausência profundo e um reconhecimento de impotência absoluta. E aí então, gente, o Salmo vai apresentar para a gente as reações, o que é, na verdade, esse lamento. O que é o lamento? O lamento de uma alma sobrevivente. O que você pode fazer seguindo a tradição do lamento? O texto diz, em primeiro lugar, 3 coisinhas rapidinho. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o meu Deus? O que você está percebendo aqui é que, antes de qualquer outra coisa, quando o salmista reconhece essa impotência, sente essa ausência, ele vai, então, fazer o que, gente? Um questionamento. Você já percebeu que o sofrimento é a ocasião em que nós temos mais perguntas do que respostas? Se tem uma ocasião própria para questionar, para perguntar, essa ocasião é o sofrimento. A mesma sequência de interrogações e de questionamentos vem na terceira estrofe. Aqui eu citei a segunda, mas na terceira ele vai dizer, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. De novo ele vem com mais 2 porquês. Por que me rejeitaste? Que está em concordância com o primeiro porquê lá, por que te esqueceste de mim? E o segundo, que também está em concordância com o segundo da segunda estrofe.
Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Em outras palavras, o sofrimento, o lamento, gente, é a oportunidade que nós temos de perguntar. Talvez você seja de uma tradição que sempre disse para você que crente não pode questionar nada. Que se você crê em Deus, você não pode questionar nunca, você nunca pode perguntar. Que perguntar e que duvidar é sinal de falta de fé. E que Deus não abençoa quem questiona, quem duvida. Você tem que simplesmente abaixar a cabeça e não perguntar nada. Só que quando você lê os Salmos, você vai descobrir uma coisa. O lamento nos Salmos, os Salmos de lamento, trazem 22 vezes questionamentos do sujeito falando, por quê? 4 deles estão nos Salmos 42 e 43. Só que além desses 2, nós temos ainda mais 18 vezes os salmistas perguntando para Deus, por que Deus? Não estou entendendo. Não está batendo com o que eu penso do Senhor. Você já parou para perceber que até Jesus perguntou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Então, se perguntar é sinal de falta de fé, Jesus era o quê? Um fracasso. Você concorda comigo? Só que não é só essa pergunta. Tem uma outra pergunta que também aparece 16 vezes no Salmo, que é, até quando? Senhor, não só por quê, porque eu não estou entendendo, mas, Senhor, até quando esse negócio vai durar? Porque eu não estou aguentando mais, Senhor. É até quando que vai esticar a corda? Até quando? Gente, lamento é isso. É a ocasião em que nós temos mais perguntas do que respostas. Portanto, se você está em situação de sofrimento, não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de questionar, porque Deus é suficientemente grande para assimilar a sua pergunta. Imagine você como pai, e de repente você tem um filho que está sofrendo, que está passando um momento difícil. Seu filho chega para você, pai, por que isso? Eu não estou entendendo. Você vai se irar contra seu filho porque ele está perguntando o porquê do sofrimento? Não. O que é interessante nos Salmos, no lamento, é que ele pergunta por quê? Ele pergunta até quando? Mas é porque ele está. O fato dele perguntar é um sinal de que ele está dialogando com quem? Com Deus. Ele está conversando com Deus. E a pergunta é necessária para o lamento. Por isso, o terceiro elemento do lamento é o questionamento. Se você está sofrendo, sendo uma alma sobrevivente, não tenha medo de perguntar, de questionar. Não tenha medo. Só que aí, ele não fica só no questionamento. Uma segunda reação que nós encontramos no Salmo é quando ele vai dizer, conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Ou seja, eu não sei se você percebeu, mas no versículo 3 ele disse, minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Aqui ele faz, usando a poesia, a rima, o paralelismo, ele vai falar também de dia e de noite. Só que ele vai dizer, olha, a minha situação hoje é o seguinte, eu estou me alimentando de lágrimas. Eu só choro dia e noite. Mas o que eu quero, Senhor, o que eu preciso, é que o Senhor me conceda misericordiosamente o seu fiel amor de dia, para que de noite eu possa ir lá e ter a canção na minha boca. Depois ele vai dizer, na terceira estrofe, faze-me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra um povo infiel, livra-me dos homens traidores e perversos. O que é isso? Isso, gente, é uma coisinha chamada súplica. Você sabe o que é a súplica? Daniel, você fez direito, né? Você estudou a súplica lá, não? Não? Isso é direito tributário, né? Isso não é direito de tribunal, não, né? Você sabe que no direito de tribunal, não sei se alguém aqui sabe disso, mas existe o último recurso, é a súplica. Quando o advogado já apresentou todas as evidências, viu que o réu vai ser condenado, que não tem mais jeito, ele chega e o juiz dá o direito a ele de fazer a sua última súplica. Aí ele vai chegar para os jurados e vai falar, ou para o juiz e falar, juiz, eu sei que não tem jeito. Eu sei que
ele está condenado, mas eu estou suplicando misericórdia. A súplica, gente, não está baseada no mérito. A súplica está baseada na graça e na misericórdia. Súplica é o que os salmistas geralmente fazem, justamente porque eles reconhecem a sua impotência, que eles não dão mais conta, eles não têm mais outra coisa a não ser suplicar. Eles questionam a situação, para logo em seguida eles fazerem uma súplica. Será que você, quando está em sofrimento, faz uma súplica? Ou será que você, quando está em sofrimento, faz uma... como é que eu vou chamar isso? Uma exigência, né? Senhor, me atende, porque eu não sou palhaço. Está achando um absurdo isso, mas é o que eu ouvi no rádio uma vez. Estava ouvindo num rádio, por acaso, porque pastor, você sabe que não aguenta, de vez em quando passa numa rádio evangélica. E aí o sujeito estava ali, empolgado, falando, e de repente solta uma dessas. Senhor, me atende, porque eu não sou palhaço. Aí eu ouvindo, falei, que palhaço? Não é verdade? É um palhaço. É o próprio palhaço. Súplica, gente, é um último recurso, é o recurso da graça. É a apelação final. Senhor, se o Senhor não agir, não tem mais ninguém que possa vir ao meu encontro. É o que o salmista vai dizer, o Senhor é a última esperança que eu tenho. Ninguém mais pode me ajudar se o Senhor não vier me ajudar. Então veja que o lamento não é só lamentar, não é só reclamar, não é só se queixar. O lamento é uma oração que reconhece a própria incapacidade, impotência, e ao mesmo tempo questiona, e ao mesmo tempo suplica. E por fim, em último lugar, o que você vai perceber aqui na terceira estrofe? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria. Veja que no início ele estava com sede de Deus. E no final ele vai dizer que Deus é a fonte da minha plena alegria. Isso significa que, antes de mais nada, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e sondar, e isso é o que nós vamos ver logo em seguida, os motivos reais da nossa tristeza, do nosso desespero com o sofrimento. Porque será que nós estamos sentindo falta do cuidado de Deus com a gente? Ou será que nós estamos sentindo falta das bênçãos de Deus? Ou como nós achamos que Deus deveria nos abençoar? O nosso foco está em Deus como fonte da nossa alegria, porque o que pode acontecer é que muitas vezes Deus remove algumas coisas que se tornam ídolos na nossa vida, para que a gente reoriente o nosso coração na direção dele. É por isso, então, que a última parte do lamento é a confiança. Você veja que o olhar aqui já não é mais o olhar da primeira estrofe, de nostalgia, que ele olha para o passado, mas eu era feliz e não sabia. Ele agora está olhando para onde? Para frente. Ele está dizendo aqui, envia a tua luz, a tua verdade, e aí então eu irei ao altar de Deus. Com harpa te louvarei no futuro, ó Deus, meu Deus. Ou seja, o lamento olha para o passado com tristeza, mas olha para o futuro com esperança e com confiança. Lamento não é só reclamar, murmurar. Lamento é uma demonstração de esperança, de que quando Deus age, a situação pode mudar e eu posso então sobreviver. A minha alma não vai simplesmente ser derrubada com as ondas, ou não vai morrer de sede no deserto como uma corça. Os elementos, então, do lamento, para a gente, então, concluir, são eles. Os dois primeiros falam do nosso sentimento como alma sobrevivente. Sentimento de ausência e uma sensação de impotência, de esgotamento.
E os 3 últimos, que são as reações, então, ao sofrimento. O questionamento, a súplica e a confiança. Isso tudo, gente, é resumido no que é o principal. E o que a gente termina falando, colocando juntos. Vamos ler juntos o nosso refrão que lemos juntos. Vamos terminar lendo juntos. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O que é muito interessante aqui é que, ao longo das estrofes, ele questiona Deus, não questiona? Ele fala assim, por que Deus isso? Por que Deus aquilo? E ele está questionando. Só que quando chega no refrão, ele vai questionar quem? Ele mesmo. É como se ele estivesse no espelho e falando, ô alma, ou você mesmo, por que você, na verdade, você está assim tão triste? Por que você está assim tão perturbada? Já parou para pensar que muitas vezes o nosso sofrimento é a ocasião em que a gente questiona Deus e o mundo, em que a gente reclama de tudo, mas a gente dificilmente olha para os nossos verdadeiros motivos e questiona a nós mesmos. A gente questiona o chefe no trabalho, questiona o marido, questiona o filho, questiona a mulher, questiona o parente, questiona o pastor, questiona o presbítero, questiona o irmão na fé, questiona todo mundo. O que o salmista está dizendo é que chega uma hora que a gente tem que questionar quem? A gente mesmo. É hora de olhar no espelho e desconfiar de si mesmo. É questionar a si mesmo. Então, a atitude do lamento, gente, é não só um questionamento de Deus, mas é um questionamento de si próprio. É quando você começa a duvidar das suas próprias dúvidas. E você começa a perceber que você não vive só de dúvida. Você vive também de algumas certezas que você não pode abrir mão. E aí, então, você chega, põe a sua esperança, minha alma, em Deus. Porque pode ser que hoje eu estou numa situação que não dá nem para louvar. Eu estou no silêncio, comendo e bebendo lágrimas. Mas vai chegar um dia, e eu creio que eu vou te louvar, porque o Senhor é o meu Deus. E aí é não apenas desconfiar de si mesmo, mas confiar em Deus. É duvidar das suas próprias dúvidas, dos seus próprios questionamentos em relação a Deus e o mundo, e começar a confiar em Deus. Começar a realmente viver nessa dependência absoluta de Deus. E a saber que Ele não vai desistir de você. E que Ele não vai simplesmente decepcionar você. Como a gente viu no vídeo do Zach Smith, ali antes, Deus é bom. Se Ele me curar do câncer, Ele é bom. Se Ele não me curar do câncer e me deixar morrer, Ele deixa de ser bom? Ele continuará sendo bom. Deus é bom. É por isso que a gente pode cantar, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Em toda e qualquer situação, a Bíblia vai dizer que a gente deve dar graças em tudo. Em toda e qualquer situação, você tem o que agradecer. Por isso, nós vamos cantar juntos, para terminar, esse refrão. E ao longo da semana, dos nossos pequenos grupos, nós vamos discutir sobre essa alma sobrevivente. Nós vamos discutir, na verdade, essa primeira reflexão sobre o Salmo 42, o Salmo 43. Vamos pensar sobre a nossa própria trajetória, os nossos próprios sofrimentos, e vamos questionar não só a Deus juntos. Nós vamos ter liberdade para isso, para chegar e falar, Deus, o que está acontecendo? Eu quero saber, e você vai poder dizer isso no grupo, mas você também vai poder questionar a si mesmo, sobre os seus reais motivos, sobre aquilo que realmente angustia o seu coração. Talvez um olhar para dentro vá poder voltar a te dar alegria, quando você descobrir que você está triste ou sendo esmagado por si mesmo. E que de repente é o próprio Deus que está agindo ali para moldar a sua vida,
para te direcionar. E, portanto, é algo bom, porque é Deus que está fazendo. Vamos então cantar, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Logo depois, a gente vai orar junto para terminar, tá bom?